Este filme mostra 3 processos de aprovisionamento e oviposição em uma colônia de Melipona rufiventris. Apesar destes processos terem sido filmados no mesmo dia, eles são de uma natureza muito diferente. O primeiro exemplo é um processo compacto de aprovisionamento. A rainha acaba de chegar no favo e encontra a célula imediatamente. Um círculo de operárias se forma rapidamente ao redor da rainha e da célula. Estas operárias também se movem para frente e para trás. Algumas destas operárias se aproximam da célula, mantêm a cabeça acima dela, mas rapidamente retornam. Uma primeira operária introduz a cabeça dentro da célula. Outra operária vai um pouco mais fundo, mas ambas recuam rapidamente quando são tocadas pelas antenas da rainha. Note que a rainha vibra as asas quase continuamente. Então, depois de 1 minuto, a primeira operária entra bem fundo na célula. Enquanto a rainha toca essa operária vigorosamente com as antenas, essa contrai o abdômen, descarregando seu conteúdo estomacal. Uma série de descargas das operárias se segue. Elas são todos membros do círculo de operárias. Uma após a outra, elas se movem em direção à célula e desaparecem depois de depositar seu conteúdo estomacal. De vez em quando, a rainha se move em direção à célula, com as antenas esticadas para frente e depois recua novamente. Uma vez que 11 operárias aprovisionaram a célula, o comportamento das operárias muda. Elas ainda introduzem a cabeça na célula, porém, a contração do abdômen é pequena ou mesmo ausente. Provavelmente, elas não adicionam mais alimento. Algumas destas mostram uma breve interrupção no movimento para trás e param em cima da célula. Outra operária pode se mover para frente, colocando a cabeça sobre a borda oposta da célula ou mesmo cobrindo a célula com o abdômen. Muitas vezes, a rainha pode antená-la vigorosamente. Uma vez que a operária sai, a rainha normalmente inspeciona a célula através de movimentos antenares na direção do colar da célula. Então, depois de tal contato, a rainha introduz a cabeça para dentro da célula, onde ela consome do seu conteúdo e então se posiciona sobre a célula e bota um ovo. É um ovo alongado, colocado na posição vertical sobre o alimento larval. Nós o vemos como um círculo branco. Note que ainda existe um círculo de operárias. Uma delas se posiciona sobre a célula e introduz a ponta do abdômen no colar da célula. Enquanto roda lentamente sobre o topo da célula, ela utiliza as mandíbulas para dobrar o colar para dentro. O círculo das operárias agora desaparece rapidamente. O fechamento da célula irá demorar vários minutos e será executado por uma única operária. Apenas o início do processo é mostrado aqui. Observe a passagem da rainha no favo inferior, onde, nesse meio tempo, ela pode se envolver com outro processo de aprovisionamento e oviposição. A rainha retorna ao favo
perto da célula aberta e posiciona-se com as mandíbulas acima do colar da célula. Uma abelha entra fundo na célula. A rainha toca-a com as antenas, mas ela não regurgita. A segunda abelha, no entanto, o faz, e a rainha se move para trás, para a borda do favo. Note que o número de abelhas em torno da célula aumentou. Em uma sucessão bastante rápida, outras 13 abelhas também depositam alimento. Após a descarga, elas deixam o favo. A abelha número 12 interrompe seu movimento para trás quando se afastava da célula, e a abelha número 14 é a primeira a se mover para frente, parando brevemente com a cabeça sobre a borda oposta da célula antes da partida. Durante os próximos 2 minutos e meio, uma série de operárias vem para a célula executando o comportamento de cobrir a célula. Primeiro, elas introduzem a cabeça dentro da célula, em seguida sobem novamente, seguido de movimento para frente, resultando em uma postura imóvel, parando sobre a célula. Existe uma notável variação nessa postura. Algumas abelhas param quando a cabeça está acima ou quando quase atingem a margem da célula. O outro extremo é o de outras que estendem completamente o próprio corpo, cobrindo a célula com o abdômen durante vários segundos. Todas elas deixam o favo após este ato. Quando uma destas abelhas persiste nesta postura, a rainha torna-se ativa e toca vigorosamente a operária com as suas antenas. Em seguida, após a saída da operária, ela inspeciona o conteúdo da célula. Agora, vamos assistir à postura de ovo por uma operária. A rainha inspeciona a célula mais uma vez. Concentre-se na segunda abelha no seu lado esquerdo. Esta operária se aproxima da célula, mas existe uma outra abelha. Quando esta sai, nossa operária insere a cabeça, então retorna, insere a cabeça de novo e coloca o abdômen no interior da célula por 7 segundos. Enquanto isso, ela é fortemente antenada pela rainha. Nós podemos ver o ovo depois que a operária partiu. A rainha come este ovo de operária e em seguida põe seu próprio ovo. Na média, em cerca da metade das células, a rainha obtém um ovo de operária. Estes ovos constituem uma parte importante da sua ingestão de proteína.
A outra parte ela obtém através do consumo do alimento celular que contém pólen. A digestão do pólen é um processo demorado. Digerir ovos de operárias é uma maneira muito mais eficiente de obter os materiais de construção para seus próprios ovos. A proporção da ingestão de ovos de operárias, comparado com o número de ovos postos pela rainha, portanto, é um fator importante na taxa da produção diária de ovos da rainha. Aqui vemos a rainha que está colocando um ovo. Nove operárias formam um círculo. Uma delas vai fechar a célula por rotação e a rainha se move para uma célula aberta das proximidades. A rainha não se posiciona de imediato com a cabeça acima da margem da célula. Em vez disso, ela desloca-se pelas vizinhanças da célula, provavelmente para alertar as operárias. Ela então contacta a operária que sela a célula e ela toca esta operária. A rainha então retorna para a célula aberta e se posiciona acima da borda da célula. Contando as operárias que chegam na célula, a operária número 4 é o foco do nosso interesse. A primeira operária faz uma breve inserção, a segunda e a terceira operárias colocam brevemente a cabeça acima da célula e a rainha rapidamente reproduz a mesma atitude. A quarta operária entra fundo na célula, sai e se move para outra posição na parede lateral, retorna à posição anterior e entra na célula novamente. Em seguida, ela retorna para o outro lado, sobe no favo e contata a rainha repetidamente. Depois disso, ela novamente entra fundo na célula e volta para cima. Mas, finalmente, ela entra na célula e regurgita, sendo tocada pela antena da rainha. Depois, ela desaparece da vista. A partir deste momento, a rainha mantém uma distância de pelo menos 1 diâmetro de célula. Mas então, uma operária com um comportamento completamente diferente entra em cena. Ela é uma operária da classe das construtoras e está preocupada com o lado interno do colar da célula. Após esta interrupção, mais duas operárias regurgitam em seguida, mais 3. Note que não existe o círculo habitual de abelhas ao redor do favo. Desta vez, o aprovisionamento da célula é um processo bastante lento. Uma operária insere a cabeça, não regurgita, mas repete o movimento 2 vezes antes de partir.
Em seguida, ocorre um período de tempo sem atenção das operárias para com as células, seguido por um período de poucas operárias demonstrando apenas ligeiras contrações abdominais. Talvez algumas delas adicionem um pouco de alimento. Note que não há abelhas realizando o comportamento de ficar acima da célula. Mas então aparece uma primeira abelha com uma interrupção nesse movimento quando ela retira a cabeça da célula. Tudo muito rápido, a rainha se afasta, deixando o favo também. No minuto seguinte, 5 operárias chegam na célula e 3 delas mostram o comportamento de ficar acima da célula, às vezes precedida por uma breve contração abdominal. A número 5 repete os movimentos até 3 vezes. Estas abelhas desapareceram do favo. A número 6, entretanto, pode ser vista retornando. A número 7 segue e em seguida vem a número 8. Ela insere 2 vezes e em seguida põe um ovo em 12 segundos. Por um momento, parece que ela vai selar a célula, no entanto, ela se afasta depois de 6 segundos. As operárias apresentam agora um comportamento bem diferente, embora aparentemente elas percebam a presença do ovo. Uma operária permanece com a cabeça na célula. Ela está comendo o ovo. Isso ela faz em 12 segundos. Uma vez que ela tenha terminado e deixado a célula, outras operárias realizam o comportamento de cobrir a célula. Após mais 35 segundos, novamente uma operária põe um ovo. Que este segundo ovo de operária é comido também. Aqui nós interrompemos os processos. Você não vai testemunhar que toda a sequência, caracterizada pelas operárias cobrindo a célula, seguida por uma operária que bota um ovo e outra operária que o come, ocorre mais 6 vezes. Isto dura cerca de 20 minutos. Em seguida, nós retornamos às gravações originais. O favo está relativamente vazio. Ocasionalmente, uma operária encontra a célula, insere nela a cabeça e eventualmente fica sobre ela. Algumas fazem isso mesmo de forma elaborada. Em seguida,
a rainha aparece no canto direito. Ela para por 1 ou 2 momentos ao lado do favo superior. Ela finalmente sobe no favo e encontra a célula, sobre a qual ela se afasta a uma distância de 1 diâmetro da célula. Uma operária cobre a célula e em seguida contacta a rainha. Outra operária cobre a célula. Ela é antenada pela rainha. Quando ela sai, a rainha insere a cabeça para dentro da célula, consome do seu alimento larval e se posiciona para botar seu ovo. Um círculo de abelhas é formado. Depois que a rainha saiu, uma das operárias começa o fechamento da célula.